Estava esquecendo. Obrigado aí por lembrar. Então, é, eu tenho visto assim o quanto as pessoas têm, eu não sei, eu não digo brincado, né, com as coisas do Senhor, ou não sei, enfim, eu acredito que, a, que as pessoas estão deixando a corda solta de uma maneira, claro que a gente não tem que ser um extremista, mas eu acredito que a gente tem que estar firmado em Cristo e a gente ter nossa consciência bem centrada nele, né? No sim, sim, não, não. E o que a gente tem percebido aí, dos cristãos principalmente, né? Que o pessoal parece que andou frouxando um pouquinho a corda, achando algumas coisas normal, e isso até tem me assustado um pouco, né? Assim, o, o que está acontecendo nessa época? O que aconteceu com as pessoas que ensinam ou que ensinavam, as pessoas que cuidavam de pessoas, e hoje você vê as pessoas completamente afastadas do Senhor, com comportamento que bem característica com quem é do mundo, que ainda não conhece o Senhor. E aí eu fico me perguntando o que aconteceu com a igreja, o que está acontecendo com esse meio, que eles chamam meio gospel, né? Mas o que está acontecendo com a noiva, com o corpo de Cristo, né? Aí eu me pergunto às vezes assim, será que esse tempo da pandemia veio para realmente revelar o coração? Se veio para expor o que antes estava encoberto? Se isso era só mascarado porque estava lá no templo, e aí quando você vê a pessoa no templo, você acha que é um crente, né? Mas aí você começa a ver agora a vida da pessoa no pessoal, e principalmente nesse tempo de pandemia, onde que fechou o templo, né? Aí você vê que a pessoa tem que ser o cristão na prática. E aí a gente começa a ver algumas coisas assim, e, claro, a gente não tá para julgar, mas sim para trazer um alerta do que está acontecendo. Até porque não é nosso papel julgar, mas o que está acontecendo para as pessoas frouxarem a corda, né? Será que tem um propósito nisso? Então, esses últimos dias aqui, eu tenho visto algumas coisas assim, e tem me assustado bastante, né? Porque a gente está batalhando para que a gente esteja cada vez mais firmado, com os nossos princípios cada vez mais centrados no Senhor, que a gente esteja é, firme, né? Sem negociar a verdade, sem abrir mão. E aí a gente vê, parece que o povo indo na contramão, parece que estão, ao invés de ser na contramão do mundo, estão indo na contramão do corpo de Cristo. Então, eu não sei, não dá para entender. E aí eu estava lendo aqui uns textos e me chamou a atenção umas passagens aqui, tá em 2 Timóteo, se vocês quiserem abrir aí. Esse livro de 2 Timóteo aqui é um livro excelente, ele dá vários conselhos aí para que nos chama a atenção, que nos chama para esse compromisso, porque a gente acha que às vezes, uma coisinha aqui não tem problema, mas uma coisinha ali não tem problema, irmãos, é assim que começa. A gente lembra quando Satanás lá quis conversar com Eva, foi através de algo pequeno, né? Uma simples desobediência em fazer aquilo que o Senhor não mandou, e aí começou a gerar. Depois o filho matou o irmão, começou a ser assassino, o outro teve 2 mulheres, e aí a grandiosidade do pecado foi aumentando. Então eu vejo que até isso, enquanto a vista do cristão, é a mesma coisa, conforme a gente vai cedendo a coisinhas mínimas, aonde que vai parar? Esse é o perigo. Aonde que vai parar? E eu vejo uma coisa assim, irmãos, que isso é para nos amadurecer, para a gente crescer, que eu vejo que assim, você deixar de fazer aquelas coisas em que a Bíblia diz para você não fazer é fácil. Por exemplo, não matarás. Está escrito aqui, esse é fácil. Você, né? É lógico, você não vai matar uma pessoa. Você tem essa consciência. Mas isso está
já está escrito na Bíblia para você não fazer. Mas e aquilo que a Bíblia permite você fazer? Mas Deus te pede para que você não faça por conta do seu irmão ou por conta, às vezes, de alguma situação. Então, o que eu quero expor aqui, colocar hoje, é esse nível de maturidade que a gente precisa entrar. Não é somente obedecer naquilo que a Escritura diz, mas obedecer também até naquilo que ela permite a gente fazer. Será que a gente está disposto a abrir mão? A Bíblia permite que a gente faça, mas por conta do meu irmão eu não farei. Então, é esse nível de maturidade que a gente precisa entrar no Senhor. Que até naquilo que é permitido, às vezes eu abro mão, né? Por quê? Porque eu vou ser uma pessoa vista, eu vou ser uma pessoa que às vezes a gente pode não parecer, mas talvez eu vou estar inspirando outras pessoas, eu vou estar sendo exemplo para outras pessoas. E acredito também que pessoas que vão vir a nós, não só a mim, mas a cada um de vocês, para que vocês também possam discipular, direcionar, não digo só na vida cristã, mas também na vida pessoal. E então, às vezes, a gente deixa de fazer coisas por conta desses que vão chegar para que a gente seja exemplo. Então, é esse nível de maturidade, essa profundidade que a gente precisa alcançar. Que às vezes a gente deixa de fazer coisas por conta do próximo, daquele que está chegando, principalmente aquele que vai chegar no corpo de Cristo. Então, eu quero ler aqui esses textos que traz alguns conselhos referente aos dias de hoje. E se a gente ainda não se reconheceu ainda no nosso propósito, que a gente venha se reconhecer, né? Porque a gente sabe que nem todos foram chamados para a mesma coisa, porque nós fazemos parte do corpo, e assim como o corpo tem vários membros, então cada membro tem uma função. E a gente precisa descobrir qual é a nossa função no corpo, para a gente poder saber o que a gente tem que fazer. E também para a gente se movimentar, para a gente dar movimento no corpo, porque se uma perna ela não realizar o movimento, o corpo não sai do lugar. Só uma perna vai estar movimentando. Então a gente precisa descobrir qual é a nossa função e exercer, né? Se a minha função é ministrar, ministre a palavra. Se a minha função tem um dom de cura, ore incessantemente pelas pessoas por cura, ore, interceda, né? Se você é da intercessão, se você é um homem de negócios, invista em vidas. E quando eu digo invista em vidas, eu não estou falando de mim, né? Como a gente via nos templos, né? Que era só o vem a mim. Quando eu digo invista em vidas, quando o Senhor dissesse investe naquele irmão, ó, investe nesse rapaz que está na rua, ou enfim, invista, porque esse é o teu dom. Se o Senhor te deu o dom de profecia, profetize. Se o Senhor te deu o dom evangelístico, cara, evangeliza, pesca, como Pedro, seja pescador de homens. Ah, mas eu não sei, porque não sei se vocês repararam, quando Jesus começou a chamar, uns ele chamou que eram os pescadores e outros estavam consertando rede. Então, no corpo a gente vai ter uns assim também, aqueles que pescam, que trazem, mas não sabem discipular, não sabem advertir o irmão em amor, porque não tem esse dom. Então, a gente sabe que tem uns que pescam e tem aqueles que consertam a rede. Então, se você conserta a rede, cuida de gente. Conserta, ajuda a consertar o irmão. Agora, se você não conserta, então pesque. Pesque. Então, isso é para a gente descobrir qual é a nossa função no corpo. Para que o Senhor nos chamou? Para que a gente comece a fazer, dar movimento no corpo. Vou ler ali a partir do 3, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3, vai dizer assim: Dou graças a Deus, a quem sirvo desde os meus antepassados. Olha só, a gente já vê que isso é geracional. Então, aqui está mais um motivo para a gente avançar no Senhor. Por quê?
porque é geracional a nossa fé. Não é só para nós. Não fala somente sobre nós. É o legado que nós estamos, um legado de fé que nós estamos deixando também para os nossos filhos. A quem sirvo o Deus de os meus antepassados, com uma consciência pura, porque sem cessar faço menção de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de alegria, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua vó, Lloyd, e em tua mãe, Eunice. Então, o que ele está falando aqui? Até eu tenho aqui nos comentários bíblicos, aqui eu estava lendo, e que eu achei muito interessante, porque às vezes a gente fica com um pouco de receio de receber, né, de ser ensinado às vezes até por mulher, ou, né, receber alguma coisa. Mas aqui nos comentários aqui bíblicos fala sobre a vida de Timóteo, que aqui o pai dele não era cristão. E quem passou uns ensinamentos para que ele andasse no caminho do Senhor foi a avó e a mãe dele, que mantiveram ele no caminho. Né? Então, para a gente ver como é importante a gente manter a nossa fé, manter os ensinamentos, porque vai ser passado de geração em geração. Por isso a importância de a gente descobrir qual é a nossa função no corpo. Qual que é os nossos dons? Enquanto eu não descubro, irmãos, vamos orando ao Senhor e pedindo para que a gente flua no dom do Espírito Santo, no fruto do Espírito. Vamos se aperfeiçoando naquele fruto. Versículo 5 diz assim: trazendo a memória e a fé não fingida que há em ti, e a qual habitou primeiro em tua avó, Lóide, e em tua mãe, Eunice. E estou convencido de que também habita em ti. Por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus. Olha só. Por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que está em ti pela imposição das minhas mãos. Aqui todo mundo já recebeu a imposição das mãos. Aqui todos nós já reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador e temos o Espírito Santo habitando em nós. Então, o que a gente precisa fazer neste momento aqui para que a gente não siga frouxando a corda, como a gente tem visto aí pelas redes sociais? Despertar o dom de Deus em nós. Isso que vai fazer a gente avançar, que vai fazer a gente segurar a corda firme, que a gente vai fazer com que a gente não negocie a verdade. Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder e de amor e de uma mente sã. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Aqui agora já complica um pouquinho, porque a gente às vezes precisa abrir mão até mesmo daquilo que é permitido. E agora aqui está falando sobre participar das aflições do Evangelho. Então é isso que nos espera. É isso que nos espera. 9. Que nos salvou e nos chamou com uma santa convocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito. E graça nos foi dada em Cristo Jesus, antes do começo do mundo. Então, olha só, para que bênção maior que isso? Aqui está dizendo que esse nosso propósito já foi estabelecido antes mesmo da criação do mundo. Na eternidade, tudo a nosso respeito, a gente já sabe disso. Então, o que está faltando se a gente já sabe que nós somos predestinados a esse propósito? Despertar o dom de Deus que há em nós. 10. E que agora se faz manifesto pela aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual aboliu a morte e trouxe a vida e a imortalidade à luz, por meio do Evangelho, para o que fui nomeado pregador e apóstolo e um mestre dos gentios, por cuja causa sofro também estas coisas,
mas não me envergonho, porque eu sei que em quem tenho crido e estou convencido de que Ele é poderoso para guardar o que tenho confiado nele até aquele dia. Então, ou seja, o que que eu vejo aqui nessa menção de Paulo? Ele descobriu aqui a sua função e vê que ele foi bem específico, sendo mestre para os gentios, sendo pregador, apóstolo e um mestre para os gentios. Então ele acabou descobrindo qual que era a função dele, mas ele também, a gente viu que ele sofreu por causa disso. Só que aqui também a gente vê que ele não afrouxa a corda, ele não se deixa se levar, mesmo sendo preso, mesmo passando a dificuldade, ele não deixa. Ah, não, mas vou só dar uma desviadinha aqui, vou só. Não, ele se manteve firme, porque ele crê naquilo que o Senhor confiou a ele e ele espera naquele dia, no dia do Senhor. E aí, o 13 aqui é um alerta para a gente, porque a gente às vezes esquece daquilo que recebeu do Senhor, o quão poderoso é, que diz assim: conserva o modelo das sãs palavras que tens ouvidos de mim na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Perdão, é o 14, que diz assim: guarda aquilo que a ti foi confiado pelo Espírito Santo que habita em nós. E esse guarda não está dizendo assim que as revelações, tudo que o Senhor tem dado, a gente vai guardar só para nós. Não, a gente vai compartilhar. Mas o sentido aqui é que a gente tenha zelo por aquilo que recebeu através do Espírito Santo, pela graça, pela misericórdia, por todo o conhecimento e sabedoria que temos recebido do Espírito Santo. Ele está nos chamando a atenção, desperta o dom de Deus que há em vós e tenha zelo pelo que você está recebendo, pela graça, pela sabedoria, pelo favor não merecido, pelos dons, por tudo isso que você está recebendo através do Espírito, tenha zelo, desperta. Então, essa é a chamada que o Espírito Santo tem feito nesses dias, que eu acredito que é o que está faltando, talvez, nos irmãos. Não digo nós aqui, mas eu estou dizendo assim, a palavra que eu queria trazer hoje é o que eu tenho visto aí fora, no geral, que tem me assustado, né? Nos irmãos da igreja que, cara, eu vi assim, não sei se porque a gente depois vai avançando, avançando, Senhor, mas os irmãos que que estavam muito além de nós na fé, hoje eu vejo levando uma vida assim totalmente num padrão mundano, né? Então, eu não sei o que está acontecendo, que momento que foi fechada a corda, que momento que se esfriou, parece, o espírito, que momento que as pessoas deixaram de conservar, de guardar, de prezar por aquilo que recebeu, ou se talvez se esqueceu daquilo que recebeu do Senhor, né? Como semana passada, né, nós tivemos aí o missionário Carlos, e, cara, foi fantástico. A gente vê o zelo que ele traz pelo ministério. Quando ele descobriu qual é o dom dele, o propósito, a gente vê que a pessoa ela tem uma firme certeza naquilo que está fazendo. E ela, o que que ela faz? Ela não abre mão, não negocia. Então, às vezes eu me pergunto, será que os irmãos ainda que estão negociando, que estão dando um jeitinho, mas não dá nada, não, mas é só isso e tal. Será que de repente não descobriram ainda a sua função em Cristo? Não se descobriram ainda aquilo que está dentro de cada um de nós? Eu acho que talvez está faltando isso, descobrir o seu verdadeiro propósito, porque daí a pessoa não vai estar negociando, ela não vai estar fugindo nem um centímetro para nenhum dos lados, além daquilo que ela foi chamada para fazer, porque hoje o que eu vejo é isso, irmãos. Tá uma máscara, parece estar os irmãos sendo um cristão mais por moda ou indo fazer por fazer do que realmente estar inserido com um propósito, com um objetivo certeiro no corpo de Cristo, guardando a isso que foi recebido. Eu sempre costumo dizer em todas as ministrações aqui que eu espero que um dia o Senhor ele revele ao nosso coração quão grandioso é
tudo isso que nós temos recebido de favor, de misericórdia, os dons, a vida eterna, porque aí talvez eu acho que vai ser um start para que a gente não frouxe a corda mais, né? Não abra mais exceção, não dê desculpa, mas é religiosidade, irmão. A gente inventa desculpa para tudo, mas enfim. Deixa eu ver uma outra parte que eu gostaria de ler aqui com vocês. E aqui, ó, no capítulo 2, ele vai estar chamando a atenção aqui de Timóteo, e é uma das coisas que acredito também que falta isso, né? Para que a igreja avance e descubra o seu verdadeiro propósito no Senhor. E aqui ele diz assim, ó, tu, portanto, meu filho, sê forte na graça que há em Cristo Jesus, e as coisas que ouviste de mim entre muitas testemunhas, as mesmas confia a homens fiéis, que sejam capazes de também ensinarem outros homens. Ou seja, o que ele está dizendo? Todas as coisas, os testemunhos que ele tem ouvido, confia isso ou passa isso adiante a homens fiéis, homens que também vão ter essa capacidade de passar isso a outros homens. O que ele está dizendo aqui? Todo o ensinamento que eu estou te dando, meu filho, está dizendo aqui para Timóteo, o testemunho de vida que você está recebendo da minha parte, confia isso, passa isso, fala isso para outros homens, que também são homens de confiança que passarão para outros homens. Ou seja, é um discipulado. Passe isso adiante, cuide de pessoas, se preocupe com o próximo, ajude o próximo. E aí no versículo 3 ele diz assim, ó, tu, portanto, suporta o sofrimento como um bom soldado de Jesus Cristo. Então, hoje eu vejo que essa soltar a corda um pouquinho que acontece, né? Acredito que tá porque a gente está se preocupando muito com nós próprios, né? Nem tanto nós aqui, porque hoje a gente já tem uma maturidade, a gente acaba alcançando outras pessoas, a gente está sempre em contato, né? Mas o que eu vejo que o mundo cristão aí fora, hoje em dia, o que está faltando para o corpo é isso. As pessoas despertar, dar valor naquilo que recebeu do Senhor e passar para o próximo. Porque hoje o resumo disso aqui é isso. O resumo hoje da palavra é isso aqui. É a gente despertar, é a gente zelar por aquilo que recebeu e aqui a gente achar homens de confiança para que a gente possa transmitir aquilo que a gente tem despertado, aquilo que a gente tem zelado e a gente está transmitindo para que alcance outros e sigam da mesma forma que foi isso que Cristo fez. Porque ele diz em várias passagens aqui que a palavra que ele ministrava, o ensino não era dele, mas era do Pai. Eu não vim fazer a minha vontade, sim é do Pai. Então, o que eu vejo? Deus, ele achou um filho fiel, assim como diz aqui, ó, confia a homens fiéis. Então, eu vejo que Deus achou um homem fiel, que ia confiar isso a outros homens fiéis. E Jesus veio e tem confiado a sua palavra, tem confiado os seus dons, tem confiado a eternidade a homens fiéis. Então, o que está faltando? A gente despertar, reconhecer a grandiosidade desse propósito que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, a gente preservar isso que a gente tem recebido e agora nós começar a fazer o quê? Cuidar de outros homens, se importar com o problema de outros homens, ajudar outros homens a caminhar. E, irmãos, eu vou dizer bem sério para vocês, a nossa tarefa não é fácil. Não é fácil. Por que eu digo isso? Porque eu tenho acompanhado aqui as mulheres há bastante tempo. E eu vejo que as mulheres,
como elas falam mais, elas se abrem mais, a cura para elas chegou mais rápido, elas são transformadas com mais rapidez, porque elas se abrem. E o homem já, por conta, não sei, ele já tem um jeito mais fechado, o homem é mais difícil para se abrir. Então, para ver que a nossa tarefa é mais árdua, é mais difícil. Porque às vezes você tem que ficar lá batendo na porta do irmão, vamos conversar, vamos se abrir, oh, vamos tomar um café. E aí você fica, bate na porta. Mas a Bíblia diz, né? Para bater, abrir-se vos usar. É pedir e será dado. Então, o que está faltando, irmão? É isso, a gente orar para que o Senhor abra o coração do irmão, para que o irmão tenha esse coração amolecido, para que o Senhor, porque eu vou usar aqui o Kleber de exemplo, né? Porque, cara, o que a gente orava para o Kleber? Porque não adiantava nós ir falar direto para ele. E assim como para outros irmãos, não adianta a gente ir falar direto. Mas o que a gente faz? É orar. E quantas vezes nós oramos pelo Kleber? Até que um dia o Senhor pegou ele com aquela maquininha lá e fez um caldinho de cana do homem, sem limão ainda. E aí, o que aconteceu? Transformação, reconciliação com o Senhor, né? E a gente vê todo o propósito na sua casa. Então, vale a pena. Vale a pena a gente batalhar em oração, vale a pena a gente interceder. E, irmãos, assim, ó, até tinha colocado esses dias no áudio, no grupo, cara, nós estamos passando uma opressão, um período muito difícil por conta, espiritual, eu digo, por conta desse período de jejum que a gente vem fazendo, jejum e oração. Intercessão, muitas pessoas estão começando, vocês não estão no grupo, porque a maioria é grupo ali das mulheres, mas aumentou e muito o número de mulheres, então a intercessão é maior, a oração tem mais motivos de oração, a batalha é maior. E esse período de jejum, muitas coisas vêm acontecendo que muitos não sabem, mas a gente está numa grande batalha. E cada dia a mais que a gente vai avançando no jejum, as coisas vão se revelando, a gente vai sendo exprimido. Então, por isso que a gente precisa se manter firme, não soltar a corda 1 centímetro, em resistir, em guardar, preservar isso que nós temos recebido. Que por mais que aos nossos olhos às vezes parece ser pouco, né? Mas não. Isso é grandioso, tudo isso que nós estamos participando. E aí eu até hoje, até confesso que hoje fui dar uma orada ali pro Senhor, fui dar uma reclamadinha, mas depois eu disse, pô, não adianta reclamar, cara. Pô, Deus me fez participante de algo tão grande, né? E eu tenho entendido também que a gente tem vivido um processo, irmão, que para você avançar em algumas áreas é só você passando pelo processo. Só você estando, cara, lá no chão. O Senhor, ele precisa te deixar naquele lugar para que a gente seja dependente dele, para que a gente faça somente dê o passo só conforme ele diz. Então, é doído, é dolorido, assim como aqui diz, né? Portanto, suporta o sofrimento como um bom soldado de Jesus Cristo. Então é isso, o que basta, o que nos resta é suportar. Aqui o próprio Senhor diz para Paulo, uma ocasião, né? A minha graça te basta, meu amigo. E realmente, se a gente for parar e pensar, a gente acha que a graça é só o favor não merecido, mas a graça é Cristo. E em Cristo a gente encontra todas as coisas, né? Então, o que faz, o que basta, o que precisa é a gente reconhecer tudo isso, transformar o nosso coração e buscar todas as nossas coisas em Deus. Não estou dizendo que é fácil, como aqui sempre diz, suportai, suportai. Vai vir o sofrimento, e normalmente o sofrimento é pelo próximo, não é só por você. Então, não é fácil, não, mas vale a pena. Vale a pena porque a gente vê depois o fruto, a gente vê o resultado.
A gente vê que daqui um pouco se torna homens fiéis que vão estar passando o legado, vão estar passando a palavra do Senhor para outros homens, vão estar confiando o testemunho dos irmãos a outros homens que vão estar chegando. Então, eu acredito que acho que é isso que está faltando hoje na igreja, no corpo de Cristo, né? É a gente trazer essa firmeza, essa certeza. O mundo ele foi mudando, né? E eu vejo que os cristãos eles querem acompanhar o mundo, mudar também, da mesma forma, porque tudo muda. A forma de fazer negócios, o mundo em si se tornando cada vez mais digital, né? A forma de se comunicar. Então, a maioria das coisas muda. Só que a Bíblia nos diz que o nosso Deus ele não muda, que ele é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Então, ele não muda. Então, a nossa certeza, a nossa firmeza, e glória a Deus por ele não mudar. Porque senão ele poderia estar mudando de opinião a respeito do nosso comportamento em determinadas ocasiões da nossa vida. Mas não, como ele nos deu Cristo, está dado. Então, basta a gente agora fazer o bom proveito nesse pouco tempo que nos resta. Eu, semana passada, estava voltando de Joinville, eu perdi um tio meu. Boa parte, né? Eles acham que foi por uma parada cardíaca, mas eu creio que isso foi por conta da bebida. Então, eu tenho um histórico familiar, né, de quase toda a família ser alcoólatra. Então, uma das coisas, cara, que sim, cada um, mas é uma das coisas que eu não abro mão em relação à bebida, né? As pessoas dizem, ah, mas só isso, aquilo. Cara, eu falo por experiência, pelo que a bebida gerou na minha família, né? Então, cara, é uma das coisas que eu não abro mão. Ah, mas a Bíblia permite. Tá bom, mas para mim, o Senhor, além de eu já ter tido essa má experiência, para mim é uma das coisas que, mesmo se for permitido ou não, eu não faço. Eu quero estar já nesse nível de maturidade para. Por quê? Porque eu vou ser exemplo. Quero ser exemplo para outras pessoas. E se daqui um pouco chega uma pessoa que tem problema com bebida, como é que eu vou discipular essa pessoa? Então, meu tio era alcoólatra. Cara, ele foi tentado muitas coisas. Muitas coisas. Internar, e tudo, tudo. E aí ele saía, às vezes voltava, às vezes não voltava. E minha tia se preocupou, porque ele não tinha ido almoçar lá na segunda-feira. Não foi, foi na segunda-feira passada. E aí foram na casa deles, né? Isso acho que foi na terça-feira. Aí meu pai ainda foi lá. Aí meu pai depois me ligou, meu pai ficou extremamente abalado com a situação, porque ele chegou lá, meu tio já estava em estado de decomposição, com um mau cheiro fortíssimo dentro de casa, deitado na cama, já fazia Deus de sábado que ele tinha falecido. Então eu vejo assim, cara, que é no soltar a corda. Ah, um golinho aqui. Ah, então se eu posso tomar um golinho, eu posso fumar um cigarrinho aqui. Ah, mas se eu posso, então posso dar uma traidinha aqui. Entendeu? Cara, não são nos mínimos detalhes. Por isso estou dizendo, cara, não é fácil. Não é fácil. Porque nós temos que abrir mão até das coisas, às vezes, que é permitido na Bíblia. É disso que eu estou falando. Por quê? Porque a gente quer ser exemplo. A gente precisa ser exemplo. A gente vê, por exemplo, tem algumas igrejas que a gente vê que a própria ceia é com um vinho alcoólico. Mas e daí se tem uma pessoa que é alcoólatra, como é que você faz? Eu tenho que ter essa preocupação também com essa pessoa, porque eu quero que essa pessoa melhore, eu não quero que essa pessoa piore. Então, são coisas que às vezes dá um embate. Ah, mas pode, não pode? Irmãos, não sei. Essa é a minha opinião. A gente, né, as pessoas vêm me dizer assim: ah, mas o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. Só que se a gente for estudar, a gente vê que tipo de vinho era que Jesus transformou, que tem o vinho velho e o vinho novo.
E várias partes da Bíblia também nos aconselham a não ser dado ao vinho, a não se embriagar. Então, eu não sei nem o que dizer, irmãos. Eu trouxe, né, esse exemplo, mas isso serve para outras coisas. Que às vezes a gente dá uma afrouxadinha na corda e quando vê, meu amigo, se foi o boi com a corda. Então, é fácil? Não, não é. Então, hoje a gente vai no meio dos parentes, que nem aqui, minha irmã e meu cunhado um dia vieram na beira do ano, nós fomos lá à beira do mar com eles estavam, ó, cervejada e tal, cara, a gente, um refrizinho. Por quê? Porque a gente sabe, cara, qual é o nosso propósito, que a gente tem que ser diferente. E a gente tá ali para ser sóbrio. Então, eu vou ser bem sincero, vocês confiariam algo importante de vocês a alguém que não está sóbrio? Alguém que não está centrado e concentrado e dedicado àquilo? Agora vocês pensam, se vocês têm uma empresa e para você erguer um chefe de um setor, tem que ser muito bem escolhido. Uma pessoa responsável, de boa índole, uma pessoa exemplar. E aí, por que que as coisas de Deus a gente vai escolher qualquer um para cuidar das coisas do Senhor? Então é disso que se trata, né? E por que que eu estou trazendo esse assunto? Como nós já estamos irmãos aqui maduros na fé, é o que eu tenho visto mundo afora aí, irmãos. Nas redes sociais a coisa tá assim, sinceramente, eu fico apavorado com que rumo a igreja tem tomado. Divórcio, esse ano, eu fiquei assim, espantado com a quantidade de divórcio, cara. Dentro da igreja, não tô nem falando fora da igreja. Eu nem, mas de dentro da igreja, de irmãos crente, longe assim na fé. Crente de tempo, já eu digo, sabe? Então, eu não sei aonde que nós estamos pecando, porque também talvez seja uma falha nossa de trazer esses assuntos mais delicados para ser abordado e a gente discutir isso, né? E, e também, às vezes, acho que está faltando o quê? Como a gente estava falando antes, em orar, em bater, 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 até que o coração do irmão se abra e a gente consiga ajudar o irmão a caminhar, a avançar, tentar fazer com que o irmão veja, irmão, sei que você pode fazer isso, mas às vezes é necessário abrir mão. Não é por você, pela sua família, abra mão disso. Abra mão daquelas más companhias. Abra mão daqueles lugares que não vão edificar a tua vida. Só vá se realmente tiver um propósito de Deus para tua vida lá. Senão, não vá. Entendeu? Então, é tudo isso, irmão. Cada passo que a gente dá, a gente tem que estar consciente no Senhor. Porque qualquer desvio pode nos abalar. Qualquer passo fora dado do caminho que o Senhor preparou para nós pode nos trazer abalo. E aí, o que acontece? A gente vai ter que primeiro se reestruturar de novo, voltar para o centro agora, dar uma chacoalhada na poeira do tombo, se centrar, tomar fôlego, pô, vamos caminhar de novo e vamos buscar os irmãos, né? Então, a palavra que eu tinha para trazer hoje era isso, irmãos. Era uma reflexão, uma chamada de atenção para onde está indo essa caminhada cristã dos filhos de Deus, daqueles que estão enxertados na videira, assim como diz a palavra, né? Que rumo que está tomando? Então, hoje a gente tem visto cada vez mais grupos surgindo, né, pela internet, a coisa saindo das quatro paredes, e a gente tem visto mesmo os cristãos na prática hoje em dia. Eu nunca vi tanto cristão na prática como depois da pandemia. Porque é o nosso dia a dia, já não está mais só inserido lá no templo, né? O pessoal está tomando consciência e está começando a trazer a vida cristã para fora. E aí, agora, como a gente está vendo fora, às vezes tem me assustado um pouco como é que está essa vida, que já estava lá dentro, né? Então, para que a gente, né, corrija essa rota, que a gente ajude um ao outro, né? Então, a gente vai ter que fazer aí
é um lá e cá, irmãos. A gente tem que ir vendo a nossa vida, né? Como diz ali né, em 1 Coríntios, na ceia, para a gente examinar a si mesmo, mas ao mesmo tempo a gente tem que alcançar a mão do irmão. Às vezes, o irmão que caiu, o irmão que está querendo levantar, o irmão que está em pé, mas ele não sabe nem para onde vai, a gente pegar na mão, irmão, vamos junto. Vamos junto. Né? Então, acredito que esse é um dos nossos papéis aí. Vamos se examinar, mas também vamos cuidar daqueles que estão à nossa volta. E eu creio que, né, todos sabem que a gente está à disposição. Então, realmente, irmãos, a gente está aí para fazer a diferença, né? Nós aqui, a gente está à disposição em receber as mensagens, pedido de oração. Quando a gente fala assim, não é só da boca para fora, né? É verdade. Manda mensagem, a gente ora, a gente faz o que é possível. Aquilo que está no nosso alcance, a gente aconselha, a gente direciona. Então, tem irmã que está sem o marido em casa, que a gente acaba indo na casa, acompanhando, a gente ajuda, entendeu? Então, a gente faz aquilo que está ao nosso alcance, a gente faz. A gente está aí para isso. Tá bom, irmãos? Fiquem à vontade para vocês falarem. Deixa eu só encerrar aqui.